Olá, povo de Deus, muito bom dia, homens que vencem, mulheres que vencem, jovens, crianças, sejam todos bem-vindos, você que é inscrito no canal. Estamos aí de volta com o nosso devocional de Davi. Ontem eu fiz uma reflexão, sobre tudo que a gente tem a aprender com 1 Samuel. Muitas coisas nós aprendemos. Ontem eu dei, vamos dizer aí, só uma pincelada, em todo 1 Samuel, mas agora nós vamos para 2 Samuel. Vamos ver como foi a posse do rei Davi, ao reinado, que ele foi ungido há anos atrás, quase 20 anos atrás ele foi ungido, mas nós sabemos que desde aquela unção, Davi passou a ser perseguido diariamente por Saul, que era o primeiro rei de Israel. Antes de começar aqui lendo com vocês, eu quero avisar que nós mudamos de WhatsApp. Então ontem eu percebi que muita gente não veio fazer o devocional porque não está nem sabendo, que nós mudamos de WhatsApp, então não está recebendo as nossas mensagens. Então o nosso novo número é 99762 1723, tá bom? Então a gente mudou o nosso contato de WhatsApp, não é aquele antigo, agora é o 99762 1723. E os vídeos estão sendo gravados, gente, porque tá ficando realmente muito complicado, muito apertado para mim. Então eu não quero deixar de fazer devocionais com vocês, mas também não consigo vir ao vivo. Então eu tive essa ideia de tirar um tempinho no meu dia e fazer essa gravação para que a gente possa continuar estudando a Bíblia, amém? Então fiquem tranquilos, eu creio que Deus vai falar no coração de vocês como se estivesse ao vivo da mesma maneira. Deixarei os comentários abertos para que vocês possam comentar. Se tem gente que não é inscrita no canal, se inscreva. Se tem gente ainda que não comenta, comece a comentar, ajude a compartilhar também esses vídeos para que possa abençoar mais pessoas, amém? Então, nós finalizamos lá em novembro 1 Samuel falando como foi a trágica morte de Saul. A Bíblia diz que os filisteus eles avançaram contra o povo de Israel, conseguiu cercar Saul e seu povo. Os filisteus mataram os filhos de Saul, que era Jonatas, Abinadab e Malquissua. E quando Saul ficou sabendo que os filhos já estavam mortos pelos filisteus, ele ficou ainda com mais medo. Os filisteus chegaram a atingir, mas não conseguiram matar Saul. Porém, ele já sabia qual seria o seu fim e resolveu tirar a própria vida. E assim foi o fim de Saul, infelizmente, atormentado, fugindo mais uma vez dos filisteus e infelizmente tirou a sua própria vida. A palavra do Senhor fala que nesse momento Davi ele sempre estava escondendo de Saul para não ser morto, então ele estava em Ziglag. E a Bíblia diz que estando lá, lembrando sempre que Ziglag também fazia parte do arraial dos filisteus, onde Davi encontrou refúgio para se esconder. Ele infelizmente teve que se esconder justamente no meio dos inimigos, no meio dos filisteus. E a palavra do Senhor fala que veio um amalequita até Davi, todo rasgado, com a roupa toda suja, triste, com ar de luto, para poder dar as péssimas notícias ao rei Davi, que não era rei ainda, quer dizer, já tinha unção, mas ainda não tinha tomado posse. E a Bíblia diz que esse homem disse assim para Davi, que ele contou o que aconteceu e disse que houve uma batalha, tudo mais. Lembrando você, gente, que eu tô usando essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia Viva, eu gosto muito dela porque ela mantém a fidelidade ao original, porém de uma forma um pouco mais clara, Então vamos ler aqui no versículo 5. Então Davi perguntou ao homem que havia trazido a notícia: como é que você sabe que eles estão mortos? E aí no versículo 6 ele fala: porque eu estava no monte Gilboa e vi que Saul estava apoiado sobre sua lança e os carros inimigos e os seus cavaleiros estavam chegando cada vez mais perto dele, cercando-o por todos os lados. Quando ele me viu, chamou-me para junto dele e eu disse: aqui estou, Senhor. Quem é você? Perguntou ele. Um amalequita, respondi. Venha cá e mate-me. Ele pediu, falando que Saul havia pedido para esse amalequita matá-lo, pois estou numa terrível angústia de morte. Então, o amalequita dizendo, eu me aproximei e o matei, porque sabia que ele não tinha condições de sobreviver. Depois tomei a sua coroa e a sua pulseira para trazer aqui ao meu senhor. Então essa parte aqui também se tornou uma parte um pouco polêmica, porque
Muitas pessoas, sabendo o final de 1 Samuel, não foi bem isso que o Amalequita contou, sabe que não foi o Amalequita que matou Saul, mas sim Saul que tirou sua própria vida. Então se tornou um pouco polêmico, porque o Amalequita mentiu. Alguns estudiosos ainda ficam em dúvida se ele realmente estava mentindo ou falando a verdade, mas muito provavelmente ele estava mentindo para ver se conseguia um cargo ou uma recompensa com Davi, já que ele sabia que Saul foi por muitos anos, foi ali, não vou dizer inimigo de Davi, porque Davi nunca considerou Saul como seu inimigo, mas Saul perseguia Davi por muitos anos. E o Amalequita, sabendo disso, ele pensou talvez, né? Eu vou falar que foi eu que matei, porque falando isso, talvez Davi me recompense, porque eu matei o inimigo dele, agora ele vai ter paz, agora ele vai ser rei, então ele vai ficar feliz porque Saul tá morto e ainda vai me recompensar. Só que não foi nada disso que aconteceu. Aqui no versículo 14, Davi fala assim, ó: por que você matou o rei escolhido do Senhor? Perguntou Davi. Então disse a um dos seus soldados: mate este homem. E o soldado atacou o Amalequita. E Davi havia dito ao Amalequita: você morrerá por causa da sua própria condenação, pois você mesmo confessou que matou o rei escolhido do Senhor. E Davi chorou muito e mais tarde escreveu um cântico triste para Saul e Jonatas. Então, aquele Amalequita achava que Davi iria rir, né? Iria achar ótimo a vingança, a morte do seu inimigo, né? Mas não era nada disso, porque lembrando lá em 1 Samuel, Deus ele já havia falado que Davi era alguém segundo o coração de Deus. Então Davi ele tinha o mesmo sentimento de Deus, ele tinha o coração de Deus. E Deus ele não se alegra ao ver sofrimento de ninguém. Por mais ruim que a pessoa seja, a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todo mundo alcance o arrependimento, o perdão e um dia possa morar no céu. Deus não tem a alegria no sofrimento dos ímpios. Deus não se alegra ao ver uma pessoa, por mais ímpia que ela seja, sofrendo. E esse também era o coração de Davi. Ele não tinha alegria em saber que Saul foi o rei de Israel. Saul foi o sogro de Davi por um tempo. Saul era o pai do melhor amigo de Davi, que era Jonatas, né? Então ele não tinha motivo nenhum para se alegrar, e porque ele tinha o coração de Deus, porque ele amava os seus inimigos, como a palavra do Senhor fala que nós temos que amar os nossos inimigos, e porque Davi também entendia que o único que tem poder para colocar um rei, para tirar um rei é Deus, e para dar a vida e tirar a vida é Deus também. Então, nos mostrando que dia após dia nós devemos buscar ter um coração como de Davi, ter um coração como de Jesus, né? Por isso que eu disse que muitas das vezes na história de Davi você fica meio em dúvida se tá falando de Davi ou se tá falando de Jesus, por causa desse coração, desse amor. A gente tem que buscar esse amor pelas pessoas, esse amor até por aqueles que nos perseguem, o perdão, né? Aí você diz: pastora, mas e o Amalequita? O Amalequita morreu, mas Davi, ele explicou ali, né, que o próprio Amalequita traçou o seu destino, traçou a sua própria recompensa por estar mentindo, né, por ter confessado que ele tocou no ungido do Senhor, sendo que Davi nunca teve ousadia para tocar no ungido do Senhor. Chega um simples Amalequita, vai lá e tira a vida de um rei desta maneira, né? Fora que lá atrás, em 1 Samuel 15, você vai ver que Deus tinha mandado Saul aniquilar todos os amalequitas. Porém, Saul, desobediente como ele era sempre, né, não obedeceu a Deus. Ele aniquilou em partes os amalequitas, mas ele poupou o rei e poupou o melhor dos animais, poupou o que ele achava que iria ter proveito, ele poupou e escondeu, né? Que foi um dos castigos também de Saul, nos ensinando que quando Deus ele manda a gente tirar algo da nossa vida, a gente abrir mão de um pecado, a gente aniquilar tudo que possa nos atrapalhar, tudo que possa impedir a nossa bênção, tudo que você sabe que é errado, que é considerado como inimigo espiritual da sua alma, você tem que aniquilar pensamentos contrários,
porque, né, os nossos inimigos não são pessoas, os nossos inimigos são espirituais, as nossas armas não são carnais, né? As nossas armas são espirituais. Então nós devemos entender que os nossos inimigos são espíritos imundos, espíritos malignos. Então nós devemos aniquilar todo o pecado da nossa mente, toda mentira, todo orgulho, toda vaidade, tudo aquilo que possa, né, lá na frente nos atrapalhar, porque olha só para você ver, se Saul tivesse aniquilado todos os amalequitas, em primeiro lugar que não ia ter um amalequita agora para poder, vamos dizer, tentar tirar proveito da morte de Saul, mentindo, tentando tirar proveito. Em segundo lugar, se, né, alguns estudiosos dizem que talvez o amalequita pode ter dito a verdade, mas se ele disse a verdade, também, olha só, lá atrás Saul não queria obedecer a Deus aniquilando os amalequitas, e agora o amalequita que aniquila Saul. E aí eu lembro muito do versículo que fala em Números 32, versículo 23. Vamos lá, gente? Números 32, versículo 23, me faz lembrar um pouquinho dessa situação. Olha só o que Deus diz aqui, gente. Diz assim, ó: mas se vocês não fizerem como prometeram ao Senhor, então estarão pecando contra o Senhor e sofrerão as consequências do seu pecado. Aqui tá naquela tradução mais clara, mas eu vou pegar minha outra Bíblia aqui, né? Porque tem que ter duas Bíblias para a gente poder estudar direitinho e entender o que a palavra de Deus está querendo nos ensinar aqui. Então, em Números, capítulo 32, vamos ver aqui, no versículo 23, eu vou ler aqui, olha. Diz assim, ó: se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Ou seja, o vosso pecado vos achará, né? O seu pecado há de te achar. Ou seja, é o que aconteceu aqui com Saul. Lá atrás ele pecou, lá na frente o pecado achou ele, né? E infelizmente ele foi derrotado porque ele não obedeceu a Deus. Então é o que acontece quando a gente não obedece fielmente a palavra de Deus. A gente escolhe obedecer em partes. A gente escolhe fazer, cumprir os mandamentos somente em partes, outras coisas a gente não cumpre, a gente não faz. A Bíblia diz: o vosso pecado te achará. O que você está deixando aí está debaixo dos tapetes, você acha que está tudo bem, que ninguém vai saber, mas cedo ou mais tarde aquilo vai aparecer e vai te prejudicar. Então, quanto antes você precisa consertar a sua vida, você precisa estar bem com Deus, você precisa obedecer a Deus por inteiro, de todo o seu coração, para que Deus ele possa te honrar, né? Então, voltando aqui, a Bíblia diz que aquele amalequita morreu e Davi ficou muito triste. Que coração lindo o coração de Davi, né, gente? E a Bíblia diz que, como Davi era músico, ele escrevia cânticos, ele escreveu um cântico para Jonatas e Saul, né? E muito bonito que nesse cântico, Davi ele não fala mal de Saul. Ele não aproveita a ocasião, né, da morte, da derrota de Saul, do fim de Saul, para se vangloriar ou para difamar ainda mais a reputação de Saul. Ao contrário, Davi ele coloca aqui um cântico tão lindo. A partir do versículo 17, ele escreve uma música, né, tão lindo, um poema tão lindo para Saul, exaltando Saul, dizendo que Saul foi um herói, que a espada de Saul nunca falhou, que ele foi um guerreiro, fazendo com que o povo que também já estava sofrendo ao saber da morte de Saul e da morte do Jonatas e dos outros, né? O povo já estava sofrendo, fazendo com que o povo se sentisse aliviado, e também se alguém dentre o povo tivesse alguma coisa contra Saul, pudesse perdoar Saul, né? E considerar que, apesar de todos os defeitos, Saul ainda foi um rei de Israel, né? Versículo 18, ele fala assim, ó: ordenou que o hino fosse ensinado aos homens de Judá. Que bonito, né? Davi escreveu um hino, escreveu o cântico, mandou que todo mundo aprendesse o cântico. E ele diz assim, ó: este lamento está registrado no livro de Jazar.
Ó Israel, seu esplendor e alegria estão mortos sobre os montes. Heróis poderosos caíram. Não contem essas notícias em Gate, nem anunciem nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que as nações que adoram deuses falsos não riam em triunfo. Ó montes de Gilboa, não caia orvalho, nem chuva sobre vocês, nem haja plantação de cereais em suas encostas, pois ali os escudos dos guerreiros valentes foram profanados, bem como o escudo do poderoso Saul. Olha o jeito que ele falava de Saul, do poderoso Saul que perdeu o seu brilho. Do sangue dos feridos, da carne dos valentes, o arco de Jonatas nunca recuou e a espada de Saul nunca falhou. Eles nunca voltavam das batalhas com as mãos vazias, como Saul e Jonatas eram amados e estimados. Eles estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes do que as águias e mais fortes do que os leões. Mas agora, ó filhas de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com finas roupas e ornamentos dourados. Esses poderosos heróis caíram no meio da batalha. Jonatas foi morto lá nas montanhas. Como eu choro por você, meu irmão Jonatas. Quanto eu o estimava. E o seu amor por mim era mais precioso que o amor de mulheres. Os guerreiros valentes caíram, as suas armas foram destruídas. Então aqui Davi ele honra Saul e honra Jonatas, dizendo: ó Jonatas, meu irmão, como eu te estimava, como eu amava, como eu vou sentir a sua falta, né? E ele mostra aqui que ele como Jonatas era como irmãos de sangue. Ele sentia como se Jonatas fosse um irmão de sangue dele. E Davi chorou muito mesmo, porque ele não tinha nenhuma mágoa no coração, ele não tinha nenhum ressentimento de Saul, ele não estava guardando ódio, ao contrário, né? Davi tinha um coração muito puro, disposto a perdoar. E por fazer esse cântico, ele levou muita gente a perdoar Saul também, nos mostrando que nós não temos que ter mágoa, raiva de ninguém. Nós devemos aprender a perdoar e não ficar difamando as pessoas, não ficar amaldiçoando as pessoas, não ficar falando mal, né? Por mais que a pessoa caia, por mais que a pessoa faça o que é errado, deixa para lá, coloca nas mãos de Deus, né? E busque cada dia mais ter um coração como o coração de Jesus, como o coração de Davi. Então Davi ele fez esse cântico, ele falou a verdade sobre Saul, porque sim, Saul por muito tempo ele foi sim um guerreiro, ele lutou sim contra os filisteus, embora todas as falhas que ele cometeu, as falhas não estavam agora, né, vamos dizer aí, expostas, mas ao contrário, somente as qualidades de Saul foram expostas, né? Ele descreveu seu amor por Jonatas, ele demonstrou preocupação, porque a partir daquele momento ele seria o novo rei de Israel, e nos dá esse lindo, vamos dizer aí, esse lindo resumo do capítulo 1 de 2 Samuel, né? Davi recebe a notícia, a triste notícia, mas ele, como homem segundo o coração de Deus, chora, se entristece, faz ali, né, esse cântico tão lindo, leva todo Israel a voltar o coração para Deus, lembra de Deus o tempo todo, reconhece a grandeza e a soberania de Deus, mostra a sua tristeza, o seu lamento, chora por ele, chora pelo povo de Israel que aparentemente, né, havia perdido o seu rei, né? Imagina só, acabou de morrer o rei do povo. Então Davi sentiu tudo isso na pele. Muito bonito, muito humano, né? Davi era muito humano. Nossa, nos ensina demais. E nós vamos continuar aprendendo, amém? Então, gente, uma coisa que eu vi aqui, uma outra reflexão que está no meu coração, é o respeito de Davi com Saul, né? Mesmo que Saul ele tivesse errado tanto, mesmo que Saul perseguiu Davi, Davi nunca desrespeitou Saul, porque sabia que ele tinha autoridade, que ele tinha unção. E hoje o que a gente vê são pessoas que não têm um mínimo respeito por pessoas de autoridade espiritual, pessoas que têm unção de Deus, né, na vida, pessoas que desrespeitam o pastor. Você vê que pessoas que desrespeitam a autoridade,
E é uma coisa assim que eu noto que tá piorando cada vez mais, né? A pessoa até quando ela vem falar com o pastor, ela não tem o mesmo respeito. Ela... Triste, né, gente? Assim, eu acho que não convém ficar falando muito sobre isso. Mas, infelizmente, eu tenho notado isso, que o povo tem desrespeitado grandemente as autoridades, as pessoas mais velhas, pastores, pessoas espirituais, na sua vida não tem tido esse respeito. Isso daí é uma outra coisa que está ao declínio, que precisa ser resgatados os valores do nosso país, né? Então é isso aí, né, gente? Vamos orar, vamos pedir a Deus para ter misericórdia do nosso povo, do nosso país. Hoje eu vejo criança que desrespeita a mãe, que desrespeita a avó. Meu Deus, na minha época eu não consigo nem imaginar eu desrespeitando a minha avó, não consigo nem passar pela cabeça desrespeitando a minha mãe, desrespeitando o pastor, desrespeitando a esposa do pastor. Misericórdia, né? Mas hoje é fé, hoje não parece que não tem diferença, né? É triste, mas a gente não pode se conformar com isso, né, gente? A gente tá vendo aqui um exemplo, por que Davi foi tão abençoado. E aí você vê por que tanta gente, infelizmente, vive uma vida de derrota. Nada muda pra ela, porque ela não tem um pingo de respeito com ninguém. E é triste, é muito triste. Vamos orar então, gente? Poderoso Deus, amado, soberano Pai, nós te louvamos por mais um devocional. Te louvamos, meu Pai, por esse estudo, por esse aprendizado. Que possamos ter um coração como o teu, como o coração de Jesus. Que nós possamos aprender, Pai, a ser como Davi. Não guardar rancor, ter facilidade para perdoar. E, Senhor, saber, meu Pai, até mesmo guardar o nosso coração para que não venhamos difamar, meu Deus, a imagem de ninguém, por pior que a pessoa seja. Que o Senhor nos ajude, né, Senhor, a estar cada dia mais cumprindo o teu querer e fazendo a tua vontade. Pai, nós te louvamos por esses ensinos. Salva o nosso Brasil, Pai. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia do que nós estamos vivendo. Pai, que prevaleça a tua vontade. Que o escolhido do Senhor reine. Assuma o lugar, assuma, meu Pai, a posição que o Senhor o consagrou para isso. Não deixa, meu Deus, que os brasileiros venham se enganar, cometendo, meu Pai, uma escolha errada. Nosso futuro está em jogo. Nós oramos para que o Senhor venha intervir. Salva o nosso país. Salva, Senhor, em nome de Jesus, de todas as leis malignas que estão prontas ali, querendo ser aprovadas, mas não serão, Pai, pois o Senhor terá misericórdia do nosso povo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E você diga amém, diga graças a Deus. Amém, gente? Vocês estão abençoados. Olha, eu já vou terminar. Eu sei que muita gente, pastora, por que a senhora não faz ao vivo? Por que a senhora não vem ao vivo? Ô, gente, porque realmente, pra mim, é um pouco mais puxado, é um pouco mais, né, vamos dizer, apertado aí. Mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou aparecer ao vivo. Então, continue firme aí fazendo os devocionais, mesmo que seja gravado, tá bom? E aí, em nome de Jesus Cristo, depois a gente vai estar ao vivo aí pra gente relembrar algumas coisinhas, tá bom? Então, lembrando do programa da nossa rádio, 11 horas da manhã, comigo, pastora Daniele Lopes, tá bom? E é isso aí, né? Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos aqui de novo. Não sei se ao vivo, não sei se gravado, mas nós estaremos aqui, tá? Beijão, gente, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o joinha, deixa os comentários também no que você tá achando deste devocional maravilhoso. E é isso aí, beijão no seu coração e até amanhã.